Então, nesse instante, sem mais formalidades, eu vou convidar o professor que gentilmente, né, aceitou o nosso convite para palestrar, para coroar essa noite, o professor Marcelo da Silva, do Instituto Federal Catarinense. E antes, professor, eu queria dizer que quando a gente fala em acolhida, a gente não fala só das ações presenciais, né? A fala também ela acaba sendo uma acolhida. E em todos os momentos que a gente conversou, eu pude perceber em ti, professor, assim, o teu encantamento enquanto educador, enquanto profissional, com os projetos que tu desenvolve, né? Então, nos alegra muito fechar esse ciclo de palestra com a tua presença, porque eu sei do teu encanto, depois tu vais poder falar um pouquinho mais para nós. Tu tens um currículo brilhante, não só acadêmico, mas também como um currículo de vida, de experiências, né? Eu vou ler o teu currículo brevemente, falar um pouquinho para as pessoas de quem é o professor Marcelo. O professor Marcelo, ele é professor do Instituto Federal Catarinense, ele é licenciado em Geografia e Pedagogia, com especialização em Gestão Escolar, mestrado em Planejamento Urbano e Desenvolvimento Socioambiental, é doutorando em Educação Científica e Tecnológica, possui experiência de 20 anos de sala de aula, tendo atuado como gestor e professor. Atualmente atua como palestrante, é escritor, é professor, dá assessoria às escolas e a gestores, além de ser pesquisador e extensionista. Palestrou em todas as regiões do Brasil em 3 países. Olha só o nosso privilégio de tê-lo aqui essa noite. Na atualidade, realiza um trabalho em cooperação com os professores da Universidade de Guiné-Bissau. Pertence ao grupo GBX e tem algumas obras publicadas também, Memogeu de 2013, Gestão da Sala de Aula de 2018, Acredite no Poder da Educação de 2019 e Ensinar Não Precisa Ser Chato de 2020, Provocações Pedagógicas no Chão da Sala de Aula de 2020 e Geografia Irada de 2021. Então, a noite é contigo agora, somos todos teus. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, principalmente porque eu sou morador hoje do município da Palhoça. Então, é uma gratificação poder falar de educação. Como foi falado, eu estou há mais de 20 anos na sala de aula, né? Então, eu posso falar do que eu vivo. Então, hoje em dia existem muitos profissionais que querem homogeneizar a educação. E quem é professor da sala de aula sabe que a educação ela é heterogênea demais para alguém querer criar uma regra para você aplicar na sua sala de aula. Em 1998, eu escolhi ser professor. Eu trabalhava, na verdade, já como professor de karatê e uma experiência minha na sala de aula para substituir um professor de geografia, eu me apaixonei pelaquela dinâmica e decidi trocar a minha carreira de professor de karatê para vir para Florianópolis e cursar geografia na Universidade Federal. No meu segundo ano, na verdade, na segunda fase, eu já comecei a ser professor. E até hoje eu estou como professor, mas eu quero falar para você que durante alguns momentos eu pensei em desistir. A minha pergunta para você, professor, para provocar um pouquinho, eu quero que você pense e fale, olhando aí no espelho, olhando aqui na nossa tela aqui, quem escolheu a sua profissão? E por que eu faço essa pergunta para você, quem escolheu a sua profissão? Porque durante muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com formação de professores, eu levava as minhas alunas para fazer estágio e quando elas chegavam na sala dos profissionais, dos professores naquela escola, as professoras mais velhas, já com mais experiência, falavam para as minhas alunas: meu Deus, o que você vai ser professora? Não estrague a sua vida. E eu perguntava para as professoras: tá, mas por que, professora, você então não muda de profissão? E aí elas falavam: mas eu já estou velha, eu vou continuar até me aposentar, já estou contando para me aposentar. E aquilo mexia muito comigo. Um outro momento, quando eu comecei a palestrar, eu fui palestrar numa escola em Florianópolis, e durante a palestra, uma professora me questionou: tá, professor, você vem com várias dicas sobre ensino, provocando a gente,
e quanto você ganha como professor? Eu não entendi a pergunta e respondi para ela, não estou entendendo a pergunta. Ela assim, não, mas você deve ganhar bem. Eu assim, são escolhas, professoras, né? Então, a pergunta que eu faço é quem escolheu a sua profissão? E a segunda, pensou agora quem escolheu, eu quero que você pense o que te levou a escolher essa profissão. No primeiro livro que eu escrevi, o Gestão da Sala de Aula, eu entrevistei mais de 200 profissionais, na verdade, dentre acadêmicos de licenciatura e também profissionais da sala de aula. E a maior parte deles não escolheu ser professor, não foi a primeira escolha. A escolha, às vezes, foi, por exemplo, uma segunda opção. Queria ser médico, não passou em medicina, virou professor de biologia. Queria ser advogado, não passou em direito, virou professor de história. E aí, certamente, hoje existe, é comum entre os professores externar a culpa dessa infelicidade. Para continuar a reflexão, eu quero perguntar para você se você é feliz como professor. Como eu falei, durante um tempo, no começo da minha carreira, mais ou menos após 3 anos da sala de aula, eu pensei em desistir. Eu tentava dar aula, os alunos não estavam motivados, os alunos dormiam na minha aula e eu pensava em desistir. Até que eu comecei a mudar a estratégia, a forma que eu dava aula. Porque no começo eu culpava os alunos por eles não estarem interessados na minha aula. Começou a dar certo. Eu comecei a ter mais dias felizes. Então é isso que eu quero que você pense. Se você escolheu ser professor, independente do motivo, se você passa mais de 8 horas por dia nessa função e você não é feliz como professor, alguma coisa tem que mudar. Você tem que fazer uma nova escolha, ou mudar de profissão, ou tentar se reinventar como professor, como eu fiz. Existem vários caminhos para você seguir. Você pode continuar como professor, não feliz, insatisfeito com a sua realidade, e contar, por exemplo, né, as horas para o dia acabar, os dias para a semana acabar, vir um mês, e assim você continuar nesse mesmo modelo, passando a maior parte do tempo nessa infelicidade. Você tem que pensar que toda a sua trajetória como professor, ela acabou formando, né, fazendo o professor que você se tornou, ou a professora. Então, as experiências que você viveu acabaram moldando você para ser esse professor que você é hoje na sala de aula. Para falar sobre isso, nós vamos seguir aí um autor chamado Tardif. E ele trabalha muito sobre as crenças pedagógicas. Todos nós somos formados pelas nossas crenças, sejam elas religiosas. Mas no caso do professor, o que cabe a gente falar é sobre as crenças pedagógicas. Hoje, a formação de professores é o meu grande objeto de estudo. Hoje eu estudo sobre a formação de professores, trabalho formando professores e eu faço uma autocrítica que hoje a formação, durante um tempo, a formação de professores, ela está desconexa com a nossa realidade. Eu, quando me formei em geografia e tanto em pedagogia, eu não me senti preparado para entrar na sala de aula. Por que isso acontece? Você pode perguntar, mas por que isso acontece? Eu quero que você pense, até responda aqui, se você se sentiu, no chat aqui do YouTube, se você se sentiu preparado após a sua formação para entrar na sala de aula. Essa desconexão que existe está relacionada porque a maior parte dos professores universitários, grande parte deles, nunca passaram pelo chão da sala de aula. Grande parte deles entraram na graduação, fizeram mestrado, fizeram doutorado e acabam replicando esse modelo acadêmico para formar novos professores. Então, não tem como conectar. É ótimo a gente seguir os grandes pensadores, porém a gente tem que trazer isso para a sala de aula. Então o professor hoje ele é formado, basicamente, que ele não se sente preparado, ele começa a lembrar de alguns professores que ele teve durante a sua formação. Os bons professores, ele acaba pegando exemplos positivos. Os professores que ele via alguma prática que não era adequada, ele faz, né, ele procura fazer totalmente diferente. Além disso, nós temos a nossa formação, como essa formação continuada, que nos faz pensar, que vai contribuir também para o que nós nos tornamos professor. Mas a maior parte que
contribuiu para a sua formação é a sua experiência na sala de aula. Então, tudo que você faz na sala de aula vai dando, né, vai compondo a sua crença. Então, você cria um modelo de dar aula, vai para a sala de aula, ele funciona, é aquele modelo que você replica e continua replicando. E essa crença, esse detalhe da tua experiência como professor, faz você cometer alguns erros. Qual é o principal erro que o professor acaba cometendo? Ele acaba externando a culpa de um fracasso de uma aula. Então, ele chegou num primeiro ano, deu a aula, funcionou. Ele fez certinho, preparou e funcionou. Ele vai no primeiro ano da tarde, ele tenta aplicar a mesma aula e não funciona aquela aula. Então, ele pensa, a culpa é dos alunos. Porque eu preparei a aula naquele primeiro ano, funcionou perfeitamente, naquele outro não funcionou. Então, ele acaba até externando isso para os alunos, culpando os alunos pelo fracasso da aula. Depois de um tempo, isso pode acontecer, continuar acontecendo, e ele vai criando um rótulo daquela turma e acaba, com certeza, isso dificultando até a relação entre esse professor e essa turma como aprendizagem desses alunos. É como eu falei no começo, não adianta querer homogeneizar a educação, homogeneizar os alunos. Cada aluno, cada escola, primeiro, tem a questão cultural, tem a questão social. Existe uma frase que eu adoro, que é de um geógrafo chamado Aziz Abissaber, que ele fala o seguinte, que ninguém escolhe aonde vai nascer. A gente nasce ao acaso. A condição social, o país, a cultura, a religião, a gente nasce ao acaso. Então, por esse fator, a gente tem que procurar olhar e ajudar, principalmente, quem mais precisa. Existem muitos professores que gostam da aula para alunos que querem estudar, estão muito motivados. Só que quem mais precisa do professor é aquele aluno que tem mais dificuldade. Vamos fazer uma analogia a um médico. Então, eu estou no hospital trabalhando, eu tenho pacientes lá que estão, né, com uma doença mais simples. Lá estão com uma gripe, precisam de um remédiozinho, né, simples. E outros que têm uma doença mais grave. O profissional, o professor que estudou 4 anos e que está dando aula há mais de 10 anos, que tem muita experiência, ele tem que procurar reverter e ajudar com aquele aluno que tem dificuldade, levando em conta aquilo que eu falei. Ele não escolheu aonde ele nasceu, a condição social, a família dele, foi ao acaso. Então, o professor, como profissional, como estudioso, ele tem que procurar reverter toda a situação para fazer com que aquele grupo de alunos se sinta motivado e ele consiga fazer que esse aluno ele queira estudar, que ele aprenda e desenvolva. Infelizmente, a maior parte dos professores, inclusive eu durante muito tempo, tive a crença que a educação era o modelo prussiano. Aquele modelo que foi pensado no século XVIII, que a maior parte das escolas replicam. O professor, ele é o dono de todo o conhecimento, ele vai para a sala de aula, passa informações para o aluno memorizar essas informações e depois o professor cobra numa prova. E isso vai medir a aprendizagem do aluno. Então o professor tem que pensar muito nesse modelo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, todo professor ele tem que pensar que essa crença, a transformação dele, a evolução dele, vai partir do momento e vai conseguir evoluir quando ele começa a refletir sobre a sua prática. Então, ele vai avaliar a aula que ele deu. Ele deu uma aula, eu faço isso toda aula até hoje. Eu dou uma aula, eu saio da aula e começo a pensar sobre a aula que eu dei. Se eu conseguir atingir o meu objetivo, eu vou refletir tudo o que eu fiz na minha aula, desde a preparação, a execução. Se algo não funcionou, que é normal, a gente trabalhando com seres humanos que vão reagir de forma diferente a cada ação que eu vou fazer. Por exemplo, o professor entra na sala de aula para dar uma aula, às vezes ele teve uma aula anterior com um professor que, né, brigou com aquela turma. Aquela turma já não vai estar, digamos assim, né, num ambiente legal para poder aprender, não vão estar, né, não vão estar conectados com o professor. Então o professor vai ter um trabalho maior para conectar a turma e começar a desenvolver o seu trabalho.
Às vezes o professor chega na sala de aula e quer que a turma esteja preparada para aprender, para memorizar as informações, que praticamente é isso que a maior parte dos modelos educacionais fazem. Na era da informação, fazer o aluno a decorar informação. O professor, então, ele vai avaliar, ele vai refletir, ele vai pensar, ele vai voltar a estudar o conteúdo, o conceito, ele vai planejar, ele vai aplicar. Então, não existe começo, meio e fim. É um ciclo. Tu vai estudar, planejar, preparar, aplicar, avaliar, e aí sim, a cada situação, com muitos erros, você vai evoluir como professor. E isso vai fazer parte da sua crença pedagógica. Quando eu falei dessa questão do modelo prussiano e da questão de os educadores, de um modo geral, ter o modelo de passar a informação para o aluno e fazer com que o aluno decore essa informação, eu aponto isso que nós estamos com um problema muito grande temporal. Porque o nosso modelo de educação, como eu falei, ele é um modelo do século XVIII, da Revolução Industrial. Nós, professores, a maior parte dos professores hoje estão na sala de aula, são professores do século XX, que aprenderam nesse modelo de decorar, não tínhamos acesso à informação. O acesso à informação ele era do livro, da palavra do professor, e quem de repente tinha uma boa condição, tinha uma Barça. Eu não tinha uma Barça, eu tinha um livro lá, que eu tinha que decorar, porque o professor fazia um questionário ainda para mim, eu tinha que decorar aquelas questões e tinha que responder aquela exata palavra lá na prova. Esse modelo até hoje ele existe, o professor utiliza muito a prova como uma motivação para o aluno. Estuda, porque vai cair na prova. O aluno de hoje, ele já nasceu conectado com a informação. E o problema que eu aponto é, a pandemia ela evidenciou isso. O modelo de fazer o aluno decorar a informação, ele não torna o aluno autônomo, ele torna o aluno dependente do professor. Eu dei aula, até hoje estou dando aula síncrona. A instituição que eu trabalho vai voltar agora apenas em outubro para as aulas presenciais. Então, até hoje eu estou dando aula síncrona, com um aluno conectado. E no começo eu via alguns colegas meus brigando porque o aluno não ligava a câmera. Eu não fazia isso. Eu interagia com o meu aluno o tempo inteiro para, através do chat, a gente poder conectar e desenvolver a aula. O nosso aluno de hoje, ele pega o celular e ele tem uma quantidade de informação num dia que nós não recebíamos, não tínhamos acesso num ano. Então, o professor, quando ele pensar no seu modelo de dar aula, ele tem que pensar que todos os conceitos que ele for passar, sejam de qualquer área, tem que ser aplicáveis para esse aluno, mas, claro, pensar que não faz sentido, hoje, no mundo moderno, fazer o aluno decorar a informação. E sim, ele tem que saber a informação, mas principalmente aplicar essa informação. E quando isso acaba não dando certo, o professor ele faz o quê? Ele pensa em quem é o culpado. Então ele tem toda a aula, ele preparou a aula, ele vai para a sala de aula, só que não funcionou. Então ele externa a culpa. A culpa é do aluno, a culpa é da família, a culpa é da prefeitura, que não dá o apoio. Então, é comum quando você prepara, você aplica e não dá certo, você externa a culpa. Eu já fiz muito isso como professor, de externar a culpa por algum fracasso, seja de uma aula, seja de um ano letivo, quando tem uma reprovação de algum aluno. E a minha história começou a mudar quando eu comecei a trabalhar com formação de professores, quando eu fui gestor, quando eu comecei a trabalhar o que eu falo muito nos meus livros, que é a alteridade. As pessoas adoram a palavra empatia. Eu também gosto da palavra empatia, me colocar no lugar das pessoas. Mas eu acho que a palavra alteridade, ela é muito mais importante, deve ser muito mais utilizada pelo professor do que a empatia. Tá, Marcelo, qual é a diferença? A diferença da alteridade é não apenas eu me colocar no lugar da pessoa, mas com a vida dessa pessoa. Então tem professor que quando ele externa a culpa e culpa o aluno porque ele não quer estudar, ele se coloca no lugar do aluno. Pô, o professor está dando aula, eu estou dando aula, uma aula bem dada e esse aluno não quer estudar. Então eu vou reprovar ele não quer estudar. Então ele acaba pensando assim. Só que se colocar no lugar do aluno é pensar além dele como aluno.
Será como é que é a família dele? Qual é a condição social dele? Qual é o histórico de vida dele? Então o professor ele tem que praticar mais a alteridade. E quando eu falo isso, não é para vulgarizar a educação. Não. Pensa comigo, professor. Faz algum sentido, lembra de você como aluno. O professor ficar passando informação, você decorar essa informação, para você responder numa prova, e grande parte do que você decorou na sua vida como estudante, você não utiliza mais hoje. E às vezes essa informação vai ser a determinante para aprovar ou reprovar um aluno. Então o professor ele tem que pensar em todo o contexto, na evolução desse aluno. Da onde é que ele vem, aonde ele vai chegar. É óbvio que eu tenho que pensar nos conceitos básicos. Trabalhar muito mais conceito do que conteúdo. Ele tem que saber a adição. Sim, ele vai saber fazer a adição. Então, eu já trabalhei, antes de entrar no Instituto Federal como professor, em muitas escolas particulares. E quando vinham alunos de intercâmbio, eu sempre conversava com eles, eles elogiavam a qualidade dos professores brasileiros. E eu perguntava para eles como é que era a educação no país deles. A maior parte ficavam surpresos e admirados com a quantidade de conteúdo que se estuda no Brasil. Fala de alguns. No Brasil se estuda de tudo e não se aprende nada. É uma quantidade imensa de conteúdos. Você, quando externa a culpa, você, claro, fala que a sua turma às vezes não está motivada. Esse assunto ele é bem interessante, eu quero que você pense um pouco sobre isso. A motivação. Né? Motivação é diferente de incentivo. Você chega numa sala de aula, você vai incentivar aquela turma a querer, né? Você vai procurar incentivar. Então, o incentivo ele é mais externo. A motivação ela vem de motivo, ela é algo interno. Então, você vai dar aula numa turma, e pode acontecer de uma turma estar totalmente desmotivada. Ou então, um grupo de alunos pode estar desmotivado. E se você tiver essa visão, esse conceito que existe sobre motivação para a educação, você pode deixar de praticar um erro que é comum, que eu durante muito tempo, eu falo para vocês de 22 anos que eu estou na sala de aula, eu posso falar para vocês que 15 anos eu cometi esse erro, que era o motivar através da recompensa e da punição. O famoso faz, porque vale um ponto. Ou então, quem não fizer, perde um ponto. Durante muito tempo da minha vida como professor, eu acreditava que isso era o correto, porque funcionava. Isso fez parte da minha crença como professor. Eu não aprendi isso na universidade, na minha formação inicial, mas eu lembro que alguns professores faziam isso comigo. E depois eu comecei a aplicar na sala de aula e isso funcionava. Os alunos tinham medo porque não queriam perder um ponto, ou então queriam ganhar um ponto. E isso não é que está errado, quero que você perceba, isso não é que está errado. Mas você tem que ter noção da importância disso e que isso é o começo. Naturalmente, numa turma, se você pensar, existe uma média de 5, 6 alunos que já são motivados intrinsecamente, isso é dele. A maior parte não é motivada. Então você vai ter que estimular esse aluno para tirar um aluno de totalmente desmotivado até levar um aluno motivado intrinsecamente. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, no começo, o primeiro momento, você pode trabalhar com as recompensas. Não trabalhe com punição, trabalhe com recompensas. Então, por exemplo, vamos fazer a atividade e quem fizer essa atividade vai ganhar um ponto. Tranquilo. É o primeiro momento de um grupo de alunos que estão totalmente desmotivados. Eu já cheguei em escolas para trabalhar, eu peguei turmas para trabalhar, que a turma não estava motivada, eles não queriam nada com nada. Então eu tenho que mudar essa realidade. Eu posso culpar os alunos, externar, vocês não querem aprender, bom, depois vocês vão ver na prova. Não. Então, esse é o primeiro, que eu saio lá da desmotivação, usei a recompensa para tornar uma regulação externa. Só que se você permanecer nisso, a partir do momento que você fizer uma atividade que não vale ponto, os alunos não vão querer fazer, porque eles estão condicionados apenas pelo ponto. O segundo passo para você fazer uma mudança e tornar esse aluno motivado intrinsecamente seria o elogio.
O elogio é uma grande ferramenta que deve ser utilizada, claro, com dosagem certa, pelos professores. Eu sempre gosto de citar um professor que mudou a minha vida, foi um professor de matemática chamado Ivanildo, e ele fazia duas coisas que eu peguei dele lá para aplicar como professor. Uma é o elogio, que eu acabei de falar. Então, quando eu começava a fazer as contas de matemática, eu tinha dificuldade, e ele sempre elogiava. Não, para lá, pensa aqui, vamos pensar comigo. Não, mas está melhorando, hein? E aquilo me deixava feliz. Pô, estou melhorando. E aí eu procurava fazer e aprender para evoluir. Então, o elogio vai mudar da regulação externa para uma regulação introjetada, que a gente chama. O aluno vai começar a sentir um pouco, né, motivado, vai começar a querer aprender, porque ele quer o elogio. Todos nós, seres humanos, gostamos de se destacar perante o nosso grupo. E às vezes o professor ele não pensa nisso. Vou citar novamente o primeiro livro que eu escrevi chamado Gestão da Sala de Aula, onde eu falo sobre a indisciplina. Por que o aluno comete ato de indisciplina? Os principais motivos: o primeiro pode ser dificuldade de aprendizagem, né, déficit de atenção. O segundo pode ser problemas familiares, falta de limite. E o terceiro, claro, né, vai ser uma aula monótona, uma aula chata. O professor, tendo essa noção e conseguindo identificar, ele pode reverter esse quadro de indisciplina. Para aquele aluno que tem dificuldade, aquele grupo que é uma grande parte da sua sala, se você começar a elogiar e não punir o erro, que é a segunda lição que eu tive com o meu professor, que ele sempre deixou claro, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Não é o erro apenas, mas ter consciência do erro. Só que nós, como professores, fomos ensinados que aplicamos o conteúdo, aplicamos uma avaliação, e quando esse aluno erra, ele não tem outra chance, ele é punido. Foi a nota baixa na prova. Ele tem uma outra chance, que é a recuperação. Só que esse aluno, a gente tem que pensar que a turma não aprende de forma homogênea. Cada um aprende no seu ritmo. Porque cada um de nós tem uma bagagem. Cada um de nós vamos ter mais facilidades em uma área ou em outra área. Lembra de você, professor? Eu, por exemplo, tinha dificuldade em algumas áreas. Eu tinha dificuldade em física. Então, eu tinha muita dificuldade. Então, eu tinha um outro colega que tinha mais facilidade naquele conteúdo. Então, naquela área, ele aprendia muito mais rápido que eu. E eu demorava mais a aprender. Só que o professor marca uma prova num determinado dia que, às vezes, eu não estou preparado. Eu não amadureci o suficiente. E aquilo vai definir se eu aprovo ou reprovo, se eu aprendi ou se eu não aprendi. Então, isso deve ser pensado pelo professor. Dessa motivação para tornar algo realmente intrínseco do aluno, além do aluno saber que vai ter a recompensa, que vai ter o elogio, você tem que pegar esse conteúdo, o básico dele, e tornar acessível para o aluno, que ele veja a aplicação daquilo ali para a vida dele. Muitas das vezes o professor vai explicar um conteúdo, ele está acostumado a passar aquele conteúdo, mas aquele conteúdo não faz sentido para o aluno. Então, às vezes, um exemplo que o professor vai colocar de qualquer conteúdo, trazer para o mundo do aluno, faz ele se interessar por aquilo. Vou dar um exemplo. Os alunos gostam de ver um determinado desenho. O professor vai trabalhar com matemática. Às vezes o professor fica botando X, Y, ele pode mudar aquilo para algo que o aluno ele enxergue e entenda e goste e queira aprender aquilo, porque ele vê sentido naquilo. Então isso vai começar a fazer com que o aluno ele passe a ser um aluno motivado intrinsecamente, é dele. Marcelo, isso é fácil? Certamente que não. Marcelo, eu vou falhar com alguns alunos? Sim. Naturalmente, vão ter alunos que não vão se sentir motivado mesmo você buscando essas alternativas. Quando eu falo, dessa motivação, a gente tem que pensar no aluno atual. Então, o aluno de hoje em dia, ele é um aluno, que ele acaba tendo acesso fácil às informações. É só você lembrar também de quando você era criança. A minha mãe falava que se eu tomasse leite com manga, eu ia passar mal. Eu acreditava nisso. E passei a minha infância em toda de não tomar. Até hoje eu não tenho o hábito de tomar leite com manga, eu acho que é
culpa da minha mãe. Mas por que eu estou brincando e falando isso para você? Porque a gente não tinha acesso à informação. Quando a informação era passada, a gente acreditava naquilo. Hoje, qualquer um de nós, o nosso aluno, quando você passa um conceito para ele vai na internet ali, no celular dele, ou no computador, ou em qualquer oportunidade que ele tenha ter acesso, ele vai pesquisar e vai descobrir a informação. Hoje a informação está na palma da mão dele. Hoje a gente imagina que o celular é quase que uma extensão do nosso corpo. Alguns de vocês estão assistindo aqui essa minha fala no celular, ao mesmo tempo já abriram o WhatsApp, já estão no Instagram, já estão falando. O mundo está numa velocidade de comunicação que o nosso aluno também está nessa velocidade e ele quer a informação rápida. Ele quer agora. Se você perceber os vídeos que mais são acessados no YouTube, que o YouTube hoje é o segundo canal de busca, só perde para o Google, que também é da mesma empresa. Então as pessoas querem rápido. Então ela vai lá, o professor explicou um conteúdo, ele vai em casa, chega em casa, bota lá, busca um vídeo curto que explica aquela informação para ele e ele procura aprender dessa forma. Então hoje o mundo está muito rápido. O professor tem que saber disso. E por que eu falo isso? Hoje grande parte das escolas proíbem, vamos supor, o acesso ao celular. Eu não estou querendo facilitar ou dizendo que é para acessar ou não acessar o celular. Isso vai de cada professor, de cada prática. O que eu falo é que a educação, de modo geral, tem que pensar que o celular pode ser um grande aliado para a educação, para o professor na sala de aula. Eu uso muito o celular na minha sala de aula, com os alunos. Proibir o celular, às vezes, não vai fazer com que o aluno tenha consciência. É muito mais fácil eu educar a usar aquele aparelho em prol, vamos pegar o celular, vamos pesquisar. Agora aí, desafio, pesquisem sobre isso para mim. É claro que a gente tem que levar em consideração cada uma das realidades. Então, hoje, o acesso à informação, ele é fácil, ele é prático. E, obviamente, que a gente tem que perceber que o aluno de hoje não é o aluno do século passado. O aluno de hoje, ele está conectado, ele quer praticidade, ele quer aplicação. Então, pensa bem numa aula, parado o professor lá dando aula no GIS e o aluno chega em casa, ele tem o celular, ele tem a televisão, ele é bombardeado, então ele não consegue às vezes se concentrar. Então, a forma que você for dar aula, você tem que usar a emoção do aluno para poder conseguir fazer com que ele aprenda. Existe uma teoria que hoje vem sendo muito estudada, que a gente vai falar um pouco agora, que é a teoria do TPEC. Essa teoria, ela nos faz pensar sobre a tecnologia, a importância dela no mundo atual. Tá, Marcelo, como assim essa teoria? Durante muito tempo se trabalhavam apenas dois conhecimentos, o conhecimento pedagógico e o conhecimento científico. Você que, para entender um pouco sobre isso, pensa na sua universidade, na sua formação como professor. Você tinha lá um professor que ele dominava o conteúdo, a área dele, mas ele não sabia ensinar. Então, a pessoa ela tinha o conhecimento científico da área dela, mas não dominava o conhecimento pedagógico. Quando tem essas duas ligações, o conhecimento pedagógico e o conhecimento científico, você se torna um professor eficiente, você consegue ensinar. Então, eu falo para vocês também que eu me tornei outro professor quando eu fiz a pedagogia. No começo até eu procurava ensinar, mas eu não sabia como funcionava a aprendizagem. E todo professor deve... Como é que eu vou ensinar alguma coisa se eu não sei como o aluno aprende? É por isso que é importante usar a emoção, é por isso que é importante usar a repetição, é por isso que é importante fazer o aluno explicar esses conceitos para outra pessoa, porque isso tudo facilita com que ele aprenda, com que ele pegue aquela informação, ele tenha consciência dela e passe essa informação da memória de curta duração para a memória de longa duração. Só que hoje em dia os autores defendem que não basta apenas o conhecimento pedagógico e o conhecimento científico. Tem também o conhecimento tecnológico. Porque a nossa geração, ela vem da tecnologia. Então você tem que dominar a pedagogia. Está ficando difícil, professor, hein? Dominar a pedagogia, dominar a tua área e ainda dominar a tecnologia. Então, quando eu falo dominar a tecnologia, é aproveitar os recursos tecnológicos, porque o nosso aluno, ele é tecnológico.
E claro que muitos professores resistem, porque nós temos dificuldades de mexer com a tecnologia. Continuando a nossa reflexão, a gente tem que pensar o seguinte. Alguns autores começam a pesquisar e criticar o que a escola ensina hoje e o que a escola não ensina hoje. Então, alguns falam que a escola hoje ela não trabalha a capacidade do aluno se expressar. E é fundamental os nossos alunos poderem se expressar. E como é que eu posso, como educador, mudar essa realidade? E como é que eu estou falhando, às vezes, né, de dificultar que o aluno ele aprenda a se expressar? Cada um de nós tem uma característica. Algumas pessoas são mais falantes, outras são mais tímidas. E às vezes o professor cria como critério de avaliação a apresentação de um trabalho. Aquele aluno que tem dificuldade, com certeza, ele vai ser prejudicado nessa avaliação. Então, o que eu estou querendo falar para você, professor? Quando você for criar uma avaliação para o seu aluno, você tem que pensar, primeiramente, que esse aluno tem algumas dificuldades e algumas potencialidades. Então, eu tenho que trabalhar bem essa fraqueza do aluno para que eu possa dar essa forma de eu avaliar o aluno. Então, eu posso fazer um trabalho, dividir em grupos, e entre aquele pequeno grupo, aquele aluno possa falar naquele grupo, antes de expor esse aluno a uma apresentação para o grande grupo que é a sala de aula. O professor, às vezes, ele culpa o aluno, não, mas você tem que falar porque senão você vai ser prejudicado na sua nota. É aquilo que eu falo sobre não saber, não se colocar no lugar do aluno. Às vezes esse aluno, até um professor no passado, quando ele tentou falar, a turma riu e deixou aquele aluno com algum trauma. E esse aluno ele não consegue mais falar em público. E o professor tem que perceber que eu tenho que praticar com esse aluno uma forma dele expor, dele melhorar a sua dificuldade. Então, é fundamental. Outro detalhe, trabalhar em equipe. É comum também um professor aceitar que os alunos formem os seus grupos. No mundo real, você não escolhe com quem você vai trabalhar. No mundo real, você entrou numa escola, você tem lá os colegas que trabalham naquela escola, mas você não escolhe com quem vai trabalhar. E hoje o professor, na sala de aula, ele permite que o aluno, por exemplo, escolha o seu grupo. Quando ele vira um adulto, né, ou ele vai tendo dificuldade em trabalhar em grupo. Devemos fazer com que o aluno trabalhe com as diferenças e, claro, ele se prepare a trabalhar em equipe. Importante o professor trabalhar os valores, sim, os temas transversais, o horário, o respeito. O professor tem que fazer um bom contrato didático com essa turma. E algo que eu considero muito importante nos dias atuais, citando aí um autor bem importante, que é Bachelard, que ele fala sobre o erro, da valorização do erro. Não apenas errar, mas ter consciência do erro e naturalizar o erro. Então, vou fazer um exercício com o meu aluno, botei o exercício, vamos resolver essa questão. O aluno errou aquilo ali. Ele tem que ter consciência aonde que ele errou, por que que ele errou. A partir daí, ele vai começar a aprender. Quando o professor apenas pune o erro, esse aluno ele não vai ter consciência, às vezes, do que ele errou e, com certeza, não vai evoluir. Hoje é fundamental o professor perceber que não vale a pena você fazer o aluno a decorar uma quantidade grande de informações. É importante, o termo que eu gosto de usar, você ensinar o aluno a ter um HD externo, a ele saber colocar a informação, resgatar e aprender a utilizar essa informação. Claro que muito do que eu falei até agora aqui para você pode parecer desafiador, você procurar, mudar ou agregar valores na crença pedagógica que você tem. Não é a crença pedagógica. Eu falo para vocês que eu continuo evoluindo como professor. E a minha maior evolução como professor foi a partir de um projeto que eu desenvolvo no continente africano, um país chamado Guiné-Bissau. Quando eu fui para Guiné-Bissau em 2019, eu fui chamado para palestrar sobre o meu primeiro livro chamado Gestão da Sala de Aula, que é um livro que eu falo sobre 4 pilares da educação, que é a aprendizagem, a disciplina, o tempo e as relações interpessoais dos professores. Eu fui palestrar lá no continente africano
E quando eu comecei a me deparar com a realidade da sala de aula, da vontade de estudar dos alunos, eu comecei a repensar muito sobre o que eu falava sobre educação, a forma que eu penso em educação. Por exemplo, eu fui em muitas escolas que não tinha teto, que os alunos não tinham carteira. E grande parte das escolas, os alunos tinham que pagar para estudar. Famílias numerosas com 5 filhos, onde a família escolhe um filho que vai estudar. O professor que ganha uma pedra de giz, quita a tua pedra e vai dar aula. Uma madeira na parede pintada. E por que eu estou falando isso para você? Não estou falando que você tem que aceitar, você não tem que lutar pela melhoria da educação, da estrutura. Não. Só que nenhum desses motivos deve ser motivo para você não exercer muito bem a sua função na sala de aula. Independente de qualquer fator externo, o meu aluno está ali e ele precisa aprender. Eu gosto de usar 2 dicas que me ajudaram muito a sempre lutar me esforçar para dar uma boa aula. Eu sempre imagino, qualquer aula que eu vou dar, que o meu filho está na minha primeira carteira tendo aula comigo. Todo pai quer que o filho tenha uma boa aula. E segundo, eu me coloco no lugar do meu aluno. Será que eu queria estudar essa aula? Será que a minha aula está sendo atrativa? Então, tudo isso me ajuda e fortalece para que eu tenha uma regulagem, um controle da qualidade da minha aula. Eu espero que eu tenha feito você pensar um pouquinho. Eu vou dar um recado importante para vocês. Eu publiquei alguns livros e eu vou sortear 2 livros para quem está fazendo aqui essa formação. Vai ser o livro Acredite no Poder da Educação e o livro Ensinar Não Precisa Ser Chato. Então, como eu combinei com a secretaria, eu deixei no meu Instagram lá uma postagem, sorteio do livro da Secretaria Municipal de Educação, no meu Instagram, que é @_professor Marcelo. Você vai lá, segue e no final enviarei os 2 livros para vocês. Agora fico à disposição para a gente conversar um pouquinho e a gente aprofundar algum assunto que você queira conversar comigo. Olha só, professor, que bacana. Porque falar dessa noite a gente ficou realmente encantado e presos à tua fala, tanto que no chat aqui as pessoas acabam interagindo mais à medida que tu vais falando, elas vão comentando, sobre a tua fala, sobre a escolha que fizeram para ser professores, enfim. Então, acabou sendo mais uma palestra dialogada aqui no chat. E aí eu reforço a fala que tu fizesses agora em relação ao sorteio do teu Instagram, para as pessoas te seguirem e comentarem lá, que bacana. E também comentar do teu canal, do Geografia Irado, que a gente tem mais de 72 mil inscritos aí no teu canal, professor? Não à toa. É um projeto até bem interessante, que assim, eu fiz porque o canal, na verdade, para os meus alunos. E quando eu entrei no Instituto Federal, eu tenho até hoje uma aula de geografia por semana. Não conseguia dar o conteúdo. Então eu fiz o canal para complementar o conteúdo que estava na sala de aula. E eu estudo muito sobre metodologias ativas, sobre sala de aula invertida, sobre outros métodos. E aí começou a crescer. Alunos e professores do Brasil inteiro começaram a acessar, a seguir, a estudar por ali. E através do canal eu também viajo bastante para ajudar as pessoas. Tem também muito material para educação do ensino fundamental 1. Eu gravo bastante aula. Nessa pandemia eu gravei para ajudar os professores a utilizarem nas suas aulas remotas. O professor Marcelo é professor de geografia, professor? Professor de geografia, minha primeira formação. Trabalha em sala também? Trabalho com geografia e trabalho com pedagogia no curso de pedagogia. Bom, eu vou comentar algumas falas assim que tu tivesses durante a tua palestra, que eu achei muito interessante e que eu acho que encerra muito bem essa noite, assim, esse ciclo de reflexões que nós estamos tendo, que é esse o propósito de pensarmos nas nossas práticas no chão da escola e para além dela.
E aí de entender, professor, quando você fala assim, se colocar no lugar dos alunos, né, em cada um deles, né, em especial quando tu comentas ali que o aluno de hoje ele não é mais o aluno do século passado, e eu acrescento ainda que o aluno de hoje ele não é o mesmo aluno de 2 anos atrás, né? Então a gente está tendo aí um retorno agora pós-pandemia, que na verdade nós estamos na pandemia ainda, né? E se nós que somos seres formados biologicamente, intelectualmente, formados na academia, né, formados com formação acadêmica, ainda estamos sendo afetados emocionalmente com esse retorno, quem dirá, então, esses alunos, né, que estão aí em fase de formação e tudo mais. Pensar nesses alunos, nesses 15, 20 pares de olhos que ficam lá dentro de sala nos olhando, né, enquanto a gente olha para todos, todos nos olham, então nós somos o centro para todos eles, né, o quanto isso é importante afetivamente também, o quanto eles nos olham como exemplo, como a pessoa que inspira, né? E aí fora de sala de aula, quando esses olhinhos vão para fora da nossa sala, eles estão enxergando o mundo, a vida lá fora, né? Os alunos não são 45 minutos, os alunos são uma vida inteira. E o quanto isso é uma responsabilidade para a gente. Tem aqui alguns comentários, como por exemplo da Roseleia, que fala: escolher a profissão é fácil, mas o percurso se torna difícil quando não se gosta, porque a gente fica pelo comodismo. Ser professor não tem como ser, né, ter comodidade, assim, ficar no conformismo, digamos assim, né? Você tem uma responsabilidade, mesmo que no teu subconsciente, tu sabes que tu és responsável pelas vidas que estão ali contigo. E aí tem outros comentários também da Ângela Maria, que diz: eu escolhi a minha profissão baseada na minha primeira professora, com a memória afetiva da nossa escola, quando tu citas também o teu professor, né, que te elogiava, que, enfim, foi de alguma forma te marcou. Quem de nós não temos esse professor que marcou, né, de uma forma positiva ou negativa? Eu até abro assim um parênteses para comentar contigo, já que é a nossa última noite, né, que hoje eu sou uma pessoa que eu não curto esportes, e porque eu tive uma professora de educação física que justamente fez um movimento contrário, né, de desmotivar, e que foi professora também do meu pai, e que aí depois eu vi que não era só comigo, porque a meninada corria da aula da professora, então sempre tinham as faltas, e eu não quero me vitimizar por causa dela, que eu não gosto de esportes, até porque eu sou do signo de touros, né? Não entendo muito signo, mas... Enfim... Mas o quanto essa memória afetiva nos marca, né? Então, aqui, ó, tem outro comentário da Daiane, né, que diz: meu Deus, como é necessário rever a avaliação, né? Merece uma formação. Eu acho que, sobretudo a tua fala, eu quero fazer alguns comentários, mas a avaliação, o professor deve ser mais preparado para avaliar, porque grande parte da avaliação, ele replica a forma que ele foi avaliado. Exatamente. E aí ele erra na dosagem, às vezes, ou ele dificulta demais, ou ele facilita demais. Então nós temos esses dois professores. Professores que acreditam que ser um professor difícil, com avaliação difícil, torna ele um bom professor. E aquele professor que vulgariza a avaliação, que passa a todo mundo, e também está prejudicando a aprendizagem. Então a avaliação, ela deve ter formação, formas de avaliar, como avaliar. Por exemplo, tem muitos professores que pegam questões prontas da internet, às vezes, para fazer as suas avaliações, as suas provas, que é um grande erro. Primeiro, não é a realidade do aluno dele, da sala de aula dele. Segundo, grande parte das questões que estão na internet, às vezes prontas, são questões de concurso ou vestibulares, que são feitas para reprovar, não para aprovar, para selecionar 40 alunos para poder ter aprovação. Então, avaliar, eu tenho primeiro variar a forma de avaliação. Tem aluno que aprendeu, que sabe, mas quando vem uma prova, ele não consegue, ele tem dificuldade de interpretar, ou a forma que a pergunta foi feita não é a mesma coisa que o professor explicou. Então, a avaliação, ela merece realmente assim, uma noite de fala, ou uma semana de fala, porque eu vejo hoje como um dos grandes problemas. Sobre a pandemia que você falou, citou, afetou todo mundo. Todos os professores estão muito afetados. Todos nós estamos com uma vontade imensa de retornar, temos o receio do que é uma pandemia, e todos nós sabemos o problema, quem já entrou na sala de aula sabe disso, a defasagem que a pandemia gerou no nosso aluno.
Por exemplo, eu converso com professores, estou dando formações, né, a semana inteira, tipo assim, o que está acontecendo é o seguinte, vai ser 1 ano, 3 anos em 1 ano. O aluno passou 2 anos em casa, com muita dificuldade, com uma defasagem, e o professor agora, nesse 1 ano, ele vai ter que selecionar, ele tem que pensar. Então assim, ó, eu vou ter que selecionar o que eu vou dar, eu tenho que trabalhar com conceitos, eu tenho que humanizar. Eu tenho que saber que eu tive, né, todos nós somos afetados, mas o nosso aluno também foi muito afetado. E cada um tem uma história diferente. Nós estávamos falando antes aqui, né, conversando antes, o aluno que é do Aririú é diferente do aluno que é da Enseada de Brito, é diferente que é o aluno da Frei Damião. Cada um tem uma realidade diferente, cada um tem uma história diferente, cada um tem um problema diferente. Tá, Marcelo, então como é que eu vou lidar com isso? Tu vai humanizar, tu vai se colocar no lugar do aluno, tu vai parar de ser conteudista, tu vai trabalhar conceitos com esse aluno, tu vai promover a evolução desse aluno. Se ele evoluir um pouco no ritmo dele, na aprendizagem dele, tu está fazendo um bem muito maior do que reprovar esse aluno. Ele não é culpado, o aluno não, o pior, né, quem não tem culpa nenhuma da pandemia é o aluno. O aluno, ele não pode ser, então agora ele não aprendeu, então ele vai ser reprovado mais um ano. Eu não estou falando para vulgarizar a educação, estou querendo para o professor humanizar. Somos seres humanos, temos que pensar, parar de, né, essa crença do modelo prussiano, que as pessoas têm que ler mais sobre isso, que é um modelo que está enraizado lá na sala de aula, de decorar, de responder prova, e o professor acha que esse é o modelo correto. Quando vem um professor mudar o seu jeito da aula, de fazer um círculo, de fazer uma metodologia ativa, de fazer o aluno pesquisar, até o aluno não está preparado para isso. O aluno não tem maturidade hoje para isso. É muito mais importante, no livro que deu origem a essa palestra, né, que essa palestra veio do livro, que é Provocações, eu falo, é muito mais importante o professor saber perguntas do que dar respostas. Porque a pergunta tu provoca o aluno. Se eu simplesmente chegar na sala de aula e expor o conteúdo, muitos dos alunos estão desconectados, pensando no lanche, pensando no videogame, pensando em jogar bola, pensando em dormir, eles não estão conectados. Mas quando tu pergunta para ele, devolve a pergunta dele com uma pergunta para ele fazer e pensar, tu vai mexer com ele. Então, existem estratégias, tom de voz, andar pela sala, perguntar. Teve dificuldade? Você mesmo responde. Torna aquele ambiente um ambiente alegre. Não pense em ensinar pela avaliação. O professor hoje, como eu falei, utiliza a avaliação como motivo de motivação. A minha visão e os meus estudos apontam que esse modelo está ultrapassado e está fracassado. É perfeita a tua fala e eu complemento, citando novamente esse momento de retorno. A avaliação, como tu falas, é um assunto que daria assim uma outra noite só para isso, né? Uhum. Mas tem essa preocupação quando tu fala ali de humanizar o processo agora, principalmente com essa volta, de selecionar o que vai ser ofertado, né? Então, ainda há professor, e isso é uma tendência natural, não é culpa do professor, é do próprio sistema, de que ele fique preocupado e queira acelerar o processo a partir de agora para dar conta daquilo que ficou para trás, né? Aí é soterrado o professor pela demanda, é soterrado pela burocracia, e nesse soterramento vai-se o aluno, vai-se a família, vai-se a escola, vai-se sonhos, vai-se esperança, né? Enfim, eu penso que agora é o momento de a gente ter calma, de refletir, olhar as minúcias do cotidiano, como diz um colega nosso, o professor Altino, né? Olhar as minúcias com um olhar sensível e humanizador. Como tu falas, assim, não aprendeu, é o momento de reprovar. Vamos refletir, né, sobre os nossos processos. A avaliação, ela nada mais é do que uma estratégia que o aluno ali vai expressar todo o conhecimento que adquiriu e que esse conhecimento foi oportunizado pelo professor. Então, às vezes, quando o aluno fracassa, eu também tenho que rever as minhas práticas, né, professor? Nessa tua fala, deixa eu aproveitar aqui, é essencial que o professor, nesse primeiro momento, quando retome, ele faça uma avaliação diagnóstica. Ele é obrigado a fazer. Então, quando ele começar a trabalhar, não pensando em nota, ele vai fazer uma avaliação para ver o nível que aquela turma está. Como é que eu vou dar continuidade no trabalho? Isso é obrigatório, todo professor deve fazer isso. Como é que eu vou ensinar de uma forma homogênea? São 30 alunos na sala de aula. Alguns sabem mais alguma coisa, outros têm dificuldade em outra. Então, eu não posso querer, por estar no segundo ano, então eles têm que saber isso. O professor não tem que partir disso.
Ele não sabe como foi o ano anterior desse aluno, ainda mais na época da pandemia. Então ele tem que fazer uma avaliação para ver quais são as dificuldades na área dele. A partir daí ele começa a planejar aquele ano. Então ele vai planejar o ano a partir de cada turma. Não é que é o segundo ano que eles têm que saber fazer isso, eu vou... Não, é que não. Então porque às vezes o aluno, principalmente da pandemia, ele pode estar lá no segundo ano, mas está com dificuldade do primeiro que ele não aprendeu nada. Adianta eu continuar ensinando, seguindo, ele está com uma defasagem gigante. Então, avaliação diagnóstica, viu as dificuldades, pode ser mais ou menos mapear ali quais são as dificuldades, é aqui. Então trabalha, seleciona os conceitos que são fundamentais. Então, isso é humanizar. É parar de ser conteudista e parar de dizer, vocês estão no segundo ano, vocês têm que saber aquilo, não. Então, o professor é como... Eu sempre gosto de fazer analogia com a medicina, porque acho que toca mais nas pessoas quando toca na saúde, né? Então, o professor, ele é o especialista, é quem estudou educação, é quem tem tratado o paciente. Ele tem que fazer de tudo para aquele aluno aprovar. Não é vulgarizar a educação, quando eu falo isso, sou totalmente a vulgarização, não sei o que é pior, aprovar por aprovar ou reprovar, né? Não, eu tenho que ser justo, eu tenho que humanizar, eu tenho que entender, eu tenho que lutar todas as formas para aquele aluno que ele consiga aprovar e consiga aprender, e aí me colocar no lugar do aluno, na vida daquele aluno, e assim eu consigo transformar, realmente impactar na vida daquelas crianças e se tornar por exemplo, como tu falou, um exemplo positivo. Eu tenho certeza que eu me tornei professor muito devido a esse professor que eu citei e sempre cito ele nas minhas salas. Eu também tenho alunas hoje que são professoras de geografia que foram minhas alunas e falaram, eu me tornei professor porque eu amava as tuas aulas. Então assim, a gente marca a vida das pessoas. A nossa profissão é uma profissão que não tem nada que pague de sair da turma e a turma falar, professor, a aula foi maravilhosa, professor, não sai, professor, né? Porque marca, professor. Quem gosta da aula, quem é apaixonado pela educação, não tem preço, não tem valor. É tu usar a tua função social que você escolheu para transformar vidas. É assim que eu penso. Uma profissão diferenciada realmente, né? Às vezes a gente se acostuma com aquela fala de que todas as profissões passaram por um professor, mas isso é real, né? Em muitos lugares o professor me falhou agora a palavra. Reverenciado? Reverenciado, né? Como uma grande autoridade que deveria ser, né? E temos alguns outros comentários, por exemplo, a Rejane, ela diz que as escolas, elas ainda precisam se libertar de velhas crenças, porque tu traz a questão da crença, né, na tua fala, e também de pensar que a escola, por exemplo, quando ela estava vazia, ela era só paredes, né? A escola, ela é viva, a escola é de quem está ali fazendo a educação dentro dela. E nós é quem somos os responsáveis e temos até uma responsabilidade social muito grande, né, dentro da escola, porque dentro das nossas salas não tem só os alunos, tem uma comunidade inteira ali dentro. Quando nós perdemos um aluno, a gente perde uma parte da sociedade, então todos os esforços são dignos e devem ser tomadas as providências para que a gente tente alcançar todos os alunos. Eu também sou professora de formação, e aí eu costumo dizer, às vezes, quando eu converso com alguns colegas, né, que quando um aluno nosso diz que deseja ser professor, nós temos que agarrar no diploma porque a gente está no caminho certo. Sim. Né? E aí eu também queria citar o filósofo Sócrates, que um dos discípulos dele, uma vez, ele perguntou para Sócrates, né, imagine a situação de que nós temos dois cachorros, um representando o bem e um representando o mal. Se colocarmos os dois para brigar, qual dos dois vai vencer? E aí o Sócrates responde, aquele que estiver mais bem alimentado. Então, do que nós estamos alimentando as nossas práticas, do que nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso corpo, né? O nosso dia a dia. Professor, assim, ó, são vários elogios, ótima palestra, sabe as palavras, verdade, como é importante o lugar de troca com o aluno. Depois você vai poder acompanhar no chat a interação das pessoas, sabe? Tá muito bacana. Temos também participantes de outras regiões. Anotamos aqui uma pessoa do Ceará, a Maria Liliana. Bem-vinda, Maria, né? Eu queria passar para ti, porque são muitos comentários de elogios, comentários interagindo à medida que tu vais falando. Eu queria passar para ti, assim, para te poder falar as tuas palavras, as tuas mensagens finais.
E para depois a gente também, que nós estamos aqui com a nossa secretária de Educação, que ela também quer deixar uma mensagem, né, de fechamento desse evento. Já de antemão eu te agradeço demais a oportunidade que tu nos destes de poder estar te ouvindo hoje. Então, professor, eu passo para te poder fazer o teu encerramento. Não temos perguntas especificamente, é mais interação mesmo, interações bem bacanas. De tu falares um pouquinho também para a gente sobre essa tua experiência, né, na África, que tu diz que tu vais agora para lá e volta só no ano que vem, né? Desse ser professor, desse ser humano, Marcelo, que está aí à disposição da educação, que tão legal que é, né? E a gente às vezes pensa, professor, só para complementar, eu também já ouvi outras falas da professora Gilmara, por exemplo, que fala que no nosso Brasil, a gente pensa que às vezes a coisa está tão distante, né? Mas que a gente tem aquelas regiões ribeirinhas, onde a escola, o aluno acessa através de barcos e fica lá naquela região por semanas, e quem cuida do aluno é o próprio professor, né? A merendeira. As regiões onde os professores precisam atravessar horas de trilha para poder chegar lá naquela localidade isolada, né, cuidando para não acordar as onças no caminho, né? Então, eu imagino quanto deve ser legal essa tua experiência na África. E eu passo para ti, te devolvo, então, para as tuas palavras finais. Tá, primeiramente, eu vou só fazer algumas colocações importantes, né? Quando eu comecei a falar na época da pandemia para os professores, escutava muitas perguntas de professores preocupados que o ensino remoto, a tecnologia, iria substituir a sala de aula presencial. Eu imagino que não existe nada que vai substituir uma sala de aula presencial. Eu acredito que essa pandemia ela evidenciou a necessidade de usarmos mais a tecnologia. Por quê? Hoje, o ensino híbrido, eu falo a complementação, ela potencializa a aprendizagem do aluno, mesmo o professor não querendo. O professor pode não querer trabalhar um ensino híbrido, mas o aluno, quando ele tem uma dificuldade, o primeiro recurso que ele vai no mundo virtual, ele vai na internet pesquisar. Então, cabe ao professor ter essa noção, não quer dizer que tem que gravar aula, não quer dizer que ele tem que... tem professores que não conseguem, mas ele pode pesquisar materiais, indicar aulas, indicar documentários e deixar disponível para o aluno saber que ali é um recurso. Por que eu aponto isso, por exemplo? Às vezes, na sala de aula, o professor está dando conteúdo, aquele aluno ele não está preparado para aprender, ele não tinha bagagem suficiente, ou ele não deu, o professor começou a falar, ele não se ligou naquela informação naquele momento. E depois vai lá na frente dar um estalo, opa, que era aquilo, mas já passou a aula, às vezes, né? E o professor não respeitou a velocidade daquele aluno. Quando o aluno vai num vídeo em casa, orientado pelo professor, que não precisa ser dele, o aluno pode ir e voltar quantas vezes ele quiser naquela aprendizagem. Então, só para não rivalizar, não existe nada que... A gente viu a pandemia, ela evidenciou, somos seres humanos, a máquina ela não consegue, né, pegar os sentimentos do aluno, porque hoje o professor está na sala de aula e vê um aluno, se o aluno levantou a sobrancelha, ele já sabe qual aluno... Opa, ele reexplica. Então, é pensar nisso, não rivalizar, e sim tentar evoluir para poder atender o seu aluno. Outra reflexão que eu quero, antes de falar um pouquinho da África, é saber que cada um de nós escolheu a nossa função. Né? Cada um de nós, eu escolhi ser professor. E se eu não estou feliz como professor, eu tenho uma outra opção. Mudar de profissão. Ou então, me reinventar como professor. Foi assim que eu fiz. Eu tinha decidido desistir. E aí eu comecei a usar estratégia na sala de aula. Lembrei dos professores que eu tinha, do Ivanildo, elogiar, comecei a usar o elogio. Comecei a fazer, a minha turma é até engraçado, né? Eu falei isso lá na minha fala do TEDx lá, que eu falo assim, eu perguntava e a turma não respondia. Eu perguntava e a turma não respondia. Até que eu comecei a fazer o quê? Comecei a eu perguntar e responder na minha sala de aula. E os alunos achavam engraçado. E a minha aula começou a ficar mais dinâmica. Eu perguntava e eu respondia, eles riam. Depois eu disse, poxa, eu tenho que fazer que eles participem mais. Então eu perguntava e dava a mesma alternativa para ele. Vou usar um exemplo do professor de geografia ali, né? O relevo brasileiro predominante qual é? O Planalto ou o Planalto? Aí o aluno ficava assim, o Planalto, digo muito bem, é o Planalto, acertou. E aí ele ria, e aí ele aprendia. Professor, mas o que é isso? Não, eu estou afirmando. Hoje o professor tem a mania, né, um costume, uma crença de falar o que é e o que não é para o aluno.
Ó, isso aqui é, hein? Ó, isso aqui não é. Tu imagina a quantidade de informações que esse aluno recebe. Tu acha que no final do dia, daqui a uma semana, ele vai lembrar se é ou se não é? Então o professor tem que muito mais ensinar o que é do que o que não é. Isso aqui é assim, isso aqui é assim. Então, são estratégias e pensamentos que podem fazer a diferença na sala de aula do professor, né? Tornar a aula atrativa, fazer o aluno querer estar ali. É falando mais alto, é falando mais baixo, é sorrindo, para a aula, não tenha pressa. Quando o professor ele fica com aquela crença de ter que dar esse conteúdo o ano inteiro, às vezes também é culpa da escola que ele trabalha, que tem aquela pressão, que tem que dar aquela ementa, isso dificulta muito. Eu acho que a educação nacional ela tem que passar por uma grande reformulação, diminuir os conteúdos e aumentar o aprofundamento nos conteúdos. Principalmente porque cada um aprende no seu tempo, cada um aprende do seu jeito. E aí o professor, como especialista, tem que ir conhecendo a sua turma. Esse primeiro ano aprende assim, aquele primeiro ano eu vou usar uma outra estratégia, que pode não funcionar. Como eu falo assim, né, a minha ida à Guiné-Bissau, ela mudou a minha vida. Né? Eu acho que mudou minha vida principalmente no que eu, como professor de geografia, estudava sobre a África, que eu vi que não é a verdadeira África. Por que eu digo para vocês? O que a gente estuda da África, eu até posso fazer a pergunta para ti, o que tu lembra da África? Vai dizer para mim que é fome, é AIDS, é leão, é savana, é deserto, porque é isso que estão nos livros de geografia. Mas girafa, zebra, é isso que a gente estuda da África. Ou problemas ou recursos naturais. Mas ninguém estuda o povo africano, ninguém estuda de fato a cultura. O povo africano, como sociedade, ele é muito, muito mais evoluído do que nós somos. Eles se unem, né? Existe uma frase famosa, né? Que é aquela que é o Ubuntu, não sei se já ouviu falar sobre isso, essa história, que é o seguinte, né? Chegou lá um estrangeiro na África e pegou para as crianças e falou, ó, quem chegar primeiro aqui vai comer todo esse pote aqui de bala. E aí ele falou, valendo. Todas as crianças se abraçaram, chegaram juntas e comeram junto todo mundo comeu junto aquele pote de bala. Então, eu vi e vivi situações na Guiné-Bissau, na África, né, que foram lições de vida. Até eu gravei um vídeo na internet, quem quiser ver, são 10 lições de Bissau que me ensinaram, assim, de cooperação. É um dos países mais pobres do mundo, não tem ninguém morando na rua. É um dos países mais pobres do mundo, ninguém morre de fome, porque eles se ajudam, eles se cooperam. Tá. Então, é só para a gente perceber, né? Eu, quando fui para Guiné-Bissau, que eu fui falar sobre o meu livro, a única coisa que eu pedi para eles é, me leva nas escolas básicas. E aí eu comecei a frequentar as escolas e comecei a ver a realidade. E eu tive alguns flashes importantes, assim, que me mexeram muito e me fizeram me tornar mais apaixonado pela educação. O primeiro flash que eu tive foi de uma aluna, estava assim sentada, uma com lápis e uma sem lápis. Essa aluna quebrou o lápis e deu a metade do lápis para a amiga escrever. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu continuei dando a minha aula, e eu uso muito a música como recurso, né? Eu estudo muito sobre a emoção, e eu sei que a música ela mexe muito com a emoção do aluno. Né? Quem for ver no YouTube vê que eu uso muita música na sala de aula, não como principal atrativo, mas como uma ferramenta para atrair o aluno, para ajudar na memorização, principalmente para alegrar a aula. No final da aula, naqueles 2 minutinhos que estão terminando a aula. E quando eu fiz uma música sobre a Guiné-Bissau, sobre a história deles, né, contando como era a história deles e fazendo eles pensarem. E eles vieram, no final, vários para mim assim, e falaram, professor, eu nunca pensei que estudar pudesse ser divertido. Porque a educação que é na Guiné-Bissau, que eles acreditam, é o modelo colonial, que o professor dá aula, os alunos copiam, no final ele explica e marca uma prova, que é o modelo que é praticado na maior parte. E eu cheguei totalmente com uma proposta, uma aula dialogada, perguntando o que eles sabiam, contando os conceitos e, depois, de uma forma alegre, todos nós cantamos, rimos, aprendemos, pensamos e foi muito significativo. E para fechar, o que mais eles me ensinaram, quando acabou a minha aula, um aluno chegou para mim e falou assim, professor, agradecemos imensamente a aula e não temos nenhum valor para te pagar. Eu disse, não, eu não quero nenhum valor, não. Mas nós vamos dar o que nós mais temos de orgulho. Todo mundo se levantou e cantaram um hino neles nacional com uma emoção
que eu cheguei a chorar de tanta emoção que eu senti. E eles falaram assim, né, com os professores, os alunos querem estudar, só que eles não têm condição de estudar, porque quem viu o filme O Menino que Descobriu o Vento, não sei se alguém já viu aqui, é igual, é aquela mesma história. Os alunos têm que pagar para estudar, porque a maior parte das escolas são privadas. Então, os nossos alunos aqui, eles têm uma escola de qualidade, com professores qualificados, que querem ensinar. Então, o professor tem que falar isso para os alunos. Trazer outras experiências para falar da realidade. Ah, Marcelo, mas a maioria não tem nem. Sim, mas se você naquele dia, naquela aula, conseguir mudar a cabeça de um aluno, saia feliz. Semana que vem, mude a cabeça de outro aluno. Pare, converse. Eu uso muito como estratégia, eu quero conversar com a turma, eu estou vendo algum problema, eu não vou parar a minha aula para dar um sermão. Eu gosto de contar, eu conto um exemplo. Eu vou lá, pego uma história, um exemplo e faço eles pensarem sobre aquela situação sem gerar uma briga, porque o professor tem que ter uma... É claro que eu tenho que chamar a atenção do meu aluno quando precisar, é claro que eu vou ter, mas às vezes tem professor que quer brigar por tudo, quer usar o seu poder, né, de estar ali na frente como dono de toda a palavra, do soberano, ele acaba afastando cada vez mais a turma, porque ele quebra o respeito entre o aluno e o professor. Então, o meu recado final é isso. Continue ensinando, continue se apaixonando pela educação, continue se reinventando. Você tem que ser feliz na sala de aula, porque é ali que você passa a maior parte da sua vida. É ali que eu passo 8 horas da minha vida ensinando. Então é ali que eu tenho que ser feliz. Eu não vou esperar passar o meu dia inteiro para chegar em casa, agora eu vou comer, vou ser feliz, vou ver um filme. Não, a felicidade é ali, ó, ali que você escolheu. Então, se divirta com seus alunos. Tenha alegria de ensinar. Fique feliz quando o aluno aprendeu. Fique feliz quando a turma tirou nota boa. E fique triste quando eles não aprenderam. Que aí você tem que mudar. Não ache normal que um aluno lá, a turma não aprendeu e culpe o aluno. Ah, você não aprendeu porque você tem dificuldade, eu ensinei, a culpa é sua. Não. Você tem que se reinventar. Pior, digamos, das situações, você não foi capaz de motivar o seu aluno. Então você também tem uma culpa nesse processo. Então vamos nos reinventar, vamos nos apaixonar e vamos mudar a realidade da nossa sala de aula. É fácil? Não é fácil. É por isso, né, que não é, né, tipo assim, muita gente se forma na licenciatura, mas poucas pessoas são professor de verdade, aquele professor que tem orgulho de mudar a sua sala de aula e ficar feliz com a evolução, né, da educação da sua comunidade. E assim, com certeza você vai ser admirado, você vai no supermercado, elas podem comentar aí, quando vai no mercado os alunos ficam tudo, professora, professora. Então, se você está indo no mercado, um aluno não ficou professora, professora, alguma coisa está errada. Brincadeira. Um beijo para todo mundo e estou à disposição. Meu Deus, professor, que noite, que coisa querida. Secretária, por favor. Eu sei que não é a minha vez, Não, mas, por favor. mas eu quero falar aqui um comentário, né? Se a gente está compartilhando, tem um comentário da Guiné no Olha nosso que chat. coisa. Por Por bravo, favor. professor Marcelo, muita autoridade nos ensinamentos, mais uma grande intervenção, qualidade da fala. Um grande abraço da Guiné-Bissau. Malan Cissé. Ah, isso aí. É, porque eu divulguei no meu Instagram que eu fiz hoje uma palestra para eles, fiz uma palestra para a Guiné-Bissau e divulguei que eu iria fazer uma palestra. Daí eu botei no meu Instagram. Ele é um diretor de uma universidade, eu sei quem ele é, o Malan, professor. Ele é reitor de uma universidade na Guiné-Bissau. O palhaço fica orgulhoso. Chique, é internacional, chegando no continente, Eu achei que atravessando o internacional era Atlântico. nossa, a gente Olha, alcançou mais um palhaço, hein? polo do mundo. Mais um polo do mundo. Que legal. Então, olha, queridos e queridas, eu acho que era esse o nosso propósito quando nós idealizamos esse ciclo de palestras. Nós precisávamos desse colo, eu acho que era um tema muito pertinente para esse momento, é um momento de respiro, é um momento de formação e é um momento de revigorar e reenergizar. Eu não tenho palavras para agradecer, eu acho que nós fechamos com chave de ouro com a sua palestra, professor. Muita gratidão. E eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que fizeram parte, o pessoal que está aqui nos bastidores, os meus queridíssimos da Secretaria de Educação, o pessoal que nos apoiou aí no suporte técnico, Câmara de Vereadores, as meninas da Libra, ao nosso prefeito, a nossa secretária, a maior incentivadora também para que isso acontecesse.
né, o nosso diretor geral da Secretaria de Educação, o Denis, todos os agradecimentos para que essa sexta-feira fosse fechada. Sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, encerramos o primeiro ciclo de palestras do ensino fundamental do município de Palhoça. E, então, eu só queria dar um lembretezinho pequenininho para vocês, que a lista de presença está no link ali da descrição do vídeo. Por favor, assinem, é fundamental que vocês assinem. E agora eu vou repassar a palavra para a nossa secretária de Educação fazer o fechamento desse belíssimo evento. Secretária. Obrigada, Suzana. Hoje eu estou nervosa. Tô nervosa, hoje eu estou nervosa. Tô até com as mãos suadas, é uma coisa que não acontece comigo, geralmente. Que massa, né? Eu aprendi muito sobre a Guiné na vida que eu passei dentro das expedições missionárias da igreja, na época que a gente ainda era adolescente, e que as coisas que a gente fazia de mais legal na vida para poder sair de casa era trabalhar na igreja, né? Então, a equipe missionária foi um dos passos da vida, dessa loucura que a gente vive na adolescência e na juventude, né? Professor Marcelo, fica difícil falar depois de você. Eu não vim aqui para palestrar, claro, né? Eu vim para encerrar, mas eu vim para agradecer, e hoje eu brinquei, existem tantas formas de agradecer, e eu vi algumas meninas do Laurita aqui, eu sou professora da educação infantil, então, passando para o ensino fundamental, a minha vida foi mais difícil, né? Reaprender tudo, o que é o ensino fundamental, o que é trabalhar no ensino fundamental. Então, essa reflexão de sala de aula, eu hoje me coloco, e eu falo para elas ali, já falei para a Suzana várias vezes, e quando eu voltar para a sala, que a sala de aula é o meu lugar, eu volto uma professora diferente. Eu volto uma professora que passou no limbo, né? Eu digo que eu volto advogada do diabo, que a gente vai fazer as contestações que a gente precisa ter para que a gente prepare uma educação infantil também de qualidade. As meninas da educação infantil também estão aqui presentes, eu acho que é interessante, né? Essa abertura. Eu quero agradecê-lo de coração, fiquei vermelha porque eu estou nervosa. Agradecer a Suzana que pegou a nossa loucura e colocou em prática, ela deu jeito quando eu vi que estava pronto. Todo esse pessoal aqui que está trabalhando, que também abraçou a ideia, e quem estava lá dentro da área organizacional, da área administrativa da Secretaria, porque a Secretaria é muito mais do que aquele espaço do prédio do Paço Municipal que a gente trabalha, tem lá a ponta das escolas, tem todo mundo. Então, as meninas sabem do Laurita que eu sempre falo que eu agradeço em havaiano, mahalo, que a gente é ohana, a gente é família, né? E educação é a família, educação emociona. Se a educação emocionar, parar de emocionar, acho que a gente está na hora de a gente repensar a educação. Eu ainda acordo emocionada pensando em educação, eu falo emocionada pensando em educação. Então, é para isso que a gente acorda todos os dias, para se emocionar com a educação, para se emocionar com o nosso erro, para se emocionar com as nossas vitórias, para se emocionar com as nossas andanças, com as nossas alegrias, com os nossos alunos, para o bem ou para o mal, a gente sempre tem. E esse elogio é muito, muito interessante, né? Quanto elogio mínimo, parece que os olhos brilham, né? Então, mahalo, professor, por hoje, né? Eu tenho que, antes de falar qualquer coisa, mandar um beijo para todo mundo do Paço, da Secretaria, lá dentro, porque elas pediram um beijo, o pessoal do RH pediu um beijo. Folgadas, elas assim, ó, mandam um beijo para a gente, secretário, são um beijo para todo mundo do RH, para a equipe do RH, o pessoal da educação infantil, porque a gente setoriza para poder distribuir as funções, né? O pessoal da tecnologia dos dados estão aqui, o pessoal do ensino fundamental, assessoria de gabinete, né? Todo mundo tem um pouco disso. As meninas lá do setor de vagas, que trabalham com as questões das vagas, então é isso. Eu vim falar para relembrar que a gente voltou. Nós voltamos para quê se a gente nunca saiu, né? Quando a gente coloca, voltamos a trabalhar, voltamos como se a gente nunca parou. Eu não parei, eu estou desde março, né? Eu nunca parei. Ninguém nunca parou, né? Tem gente que acha que a gente estava em umas férias maravilhosas no mar, deitado em berço esplêndido, né? E agora é quase uma vida nova, que, querendo ou não, tudo isso que a pandemia trouxe para a gente um resgate de uma vida diferente. A gente não é mais o mesmo e não seremos nunca mais o mesmos, né? O mundo modificou, o ser humano tem que modificar. É uma vida nova, é uma vida de construção, de reconstrução. E a vida do professor viveu esses momentos loucos. Eu botei loucos, assim. Eu acho que a loucura é um pouco, a gente viveu um carrossel de emoções, né? São histórias pedagógicas interessantes, né, que a gente viveu. Eu brinquei que eu não podia mais ver atividade, que eu queria botar tudo num carro e queimar no meio da BR-101, porque eu precisava transgredir aquilo. Queimar atividades é crime, porque queimar livros também é.
Então, aquela loucura que a gente viveu em 2020, né? A gente ganhou com isso, ganhamos vivências, ganhamos aprendizados, ganhamos saudades, ganhamos tudo. Eu acho que eu vou me emocionar com isso. E a gente perdeu. Perdemos amigos, perdemos saúde, perdemos tempo, porque a sensação que tem que a gente parou num estágio temporal e ficamos ali num limbo, né? Não subimos, nem descemos, não evoluímos, a gente parou ali. E é sobre esse ganhar e perder, né, que eu não quero falar sobre ele, mas eu quero falar em agradecer. Eu acho que está no momento da gente agradecer. Então, agora eu vou fazer uma leitura de um texto, e quem trabalhou comigo na escola sabe que sempre, todas as reuniões, eu terminava com uma reflexão. E eu quero fazer essa reflexão para que a gente, nesse momento, agradeça. A gente agradeça pela vida, a gente agradeça por tudo que a gente viveu, porque a gente não está aqui vivo à toa. A gente está aqui vivo porque a gente tinha que passar por isso e temos muito ainda a contribuir com a nossa escola. Agradeça pela vida. Vocês vão ver eu segurando a folha, tá? Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é efêmera, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Muitas flores são colhidas cedo demais, algumas mesmo ainda em botão. Há sementes que nunca brotam e aquelas flores que vivem a vida inteira até que, pétala por pétala, tranquilas, lívidas, se entregam ao vento. Mas nós não sabemos adivinhar. Nós não sabemos por quanto tempo estaremos enfeitando esse Éden e tampouco aquelas flores que foram plantadas ao nosso redor. E descuidamos, cuidamos pouco de nós e dos outros. Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosas, perdemos dias, às vezes anos. Nos calamos quando deveríamos falar, falamos demais quando deveríamos ficar em silêncio. Não damos o abraço que tanto pede nossa alma porque ele nos impede essa aproximação. Não damos um beijo carinhoso, nós não dizemos eu te amo, porque não estamos acostumados com isso. E não dizemos que gostamos porque achamos que o outro sabe automaticamente o que sentimos. E passa a noite e chega o dia, o sol nasce e adormece e continuamos os mesmos, fechados em nós. Reclamamos do que não temos ou achamos que temos suficiente. Cobramos dos outros, da vida, de nós, nos consumimos. Costumamos comparar nossas vidas com a daqueles que possuem mais do que nós. E se experimentássemos comparar com aqueles que possuem menos? O que faria uma grande diferença? E o tempo passa. Passamos pela vida, não vivemos. Sobrevivemos. Porque não sabemos fazer outra coisa. Até que, inesperadamente, acordamos e olhamos para trás. E então nos perguntamos, e agora? Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa, de dar o abraço amigo, de dizer uma palavra carinhosa, de agradecer pelo que temos. Nunca se é velho demais ou jovem demais para amar. Dizer uma palavra gentil ou fazer um gesto carinhoso. Não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. Olhe para frente. Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de voltar-se para dentro e agradecer pela vida, que mesmo efêmera ainda está em nós. Então, com essa qualidade de agradecer pela vida, eu agradeço toda essa equipe que fez todo esse evento, a todos que passaram essas 3 noites com a gente, e agradecer. Obrigada. Obrigada mesmo, obrigada pela vida, obrigada por mais um ano e que a gente tenha 2022, que a gente tenha uma vida educacional plena e que sejamos sempre flores, né? Sejamos sempre flores. E agora a gente tem o nosso vídeo aí dos bastidores para encerrar esse ciclo de palestras. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e até o próximo evento, com toda certeza. Uma boa noite e um bom final de semana a todos vocês.
Música